Salve Maria Santíssima. Cristo desceu também ao inferno dos condenados. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que Cristo desceu também ao inferno dos condenados. Na verdade, diz a divina sabedoria, no livro do Eclesiástico: Penetrei todas as partes inferiores da terra. Ora, entre as partes inferiores da terra está também o inferno dos condenados, segundo o que diz o Salmo 62. Entrarão nas profundezas da terra. Logo Cristo, a sabedoria de Deus, desceu também até o inferno dos condenados. Perdão. Além disso, diz Pedro que Deus ressuscitou Cristo livrando das dores da morte, porque não era possível que a morte o retivesse em seu poder. Ora, não há dores no inferno dos patriarcas, nem no das crianças, que não são punidos pela pena do sentido, por causa do pecado atual, mas somente pela pena da condenação por causa do pecado original. Logo, Cristo desceu ao inferno dos condenados, ou também ao purgatório, onde os homens são punidos com a pena dos sentidos, por causa dos pecados atuais. Ademais, diz a primeira carta de São Pedro, que Cristo, vindo em espírito, pregou aos espíritos que se encontravam na prisão, que outrora haviam sido incrédulos, que, como diz Atanásio, é interpretado como a descida de Cristo aos infernos, pois diz que o corpo de Cristo foi posto no sepulcro, quando ele mesmo foi pregar aos espíritos que estavam na prisão, como diz Pedro. Ora, está claro que os incrédulos que estavam no inferno dos condenados. Logo Cristo desceu ao inferno dos condenados. Ademais, diz Agostinho, se a Sagrada Escritura tivesse dito que Cristo tinha ido para o seio de Abraão, sem nomear o inferno em suas dores, duvido que alguém ousasse afirmar que ele tinha descido aos infernos. Mas porque claras testemunhos mencionam tanto o inferno como as dores, não há nenhuma causa que nos leve a crer que o Salvador para lá tenha se dirigido, senão para salvar os homens dessas mesmas dores. Ora, o lugar das dores é o inferno dos condenados. Logo, Cristo desceu ao inferno dos condenados. Ademais, como diz Agostinho, ao descer aos infernos, Cristo libertou todos os justos que estavam presos por causa do pecado original. Ora, entre eles estava também Jó, que disse de si mesmo: no mais profundo do inferno descerão todas as minhas coisas. Logo, Cristo desceu também até o fundo do inferno. Em sentido contrário, diz Jó a respeito do inferno dos condenados: antes que sem volta eu me vá à terra das trevas e da sombra da morte, etc. Ora, não há nenhuma união entre a luz e as trevas, como diz a segunda carta aos Coríntios. Logo, Cristo, que é luz, não desceu ao inferno dos condenados. Respondo: de dois modos, uma coisa pode estar em algum lugar. Primeiro, por seu efeito. Por esse modo, Cristo desceu a cada um dos infernos, mas de diferentes maneiras. Ao descer ao inferno dos condenados, ele realizou o efeito de censurar a incredulidade e malícia deles. Aos que estavam detidos no purgatório, porém, deu a esperança de conseguirem a glória. E aos santos patriarcas, que somente por causa do pecado original estavam presos nos infernos, infundiu a luz da eterna glória. Segundo dizemos, que algo está em algum lugar por sua essência. Desse modo, a alma de Cristo desceu somente ao local dos infernos, onde os justos estavam detidos, a fim de que visitasse também in loco, segundo a sua alma, aqueles que ele, segundo a divindade, visitava pela graça interior. Assim, estando numa parte dos infernos, produziu seu efeito, em certo sentido, em todas as demais partes do mesmo modo, como ao sofrer no lugar da terra, libertou todo o mundo por meio da sua paixão. Primeiro ponto, sendo objetado. Portanto, deve-se dizer que Cristo, que é a sabedoria de Deus, penetrou em todas as partes inferiores da terra, não passando por elas, localmente com sua alma, mas em certo sentido, estendendo a todos o efeito do seu poder, de tal modo a iluminar apenas os justos. Pois continua o texto: iluminarei todos os que esperam no Senhor. Segundo ponto, deve-se dizer que há duas espécies de dor. Uma vem do sofrimento da pena,
que os homens suportam devido ao pecado atual, de acordo com o que diz o Salmo 17. As dores do inferno me cercaram. A outra dor nasce da demora da glória esperada, de acordo com o que diz o livro dos Provérbios. Faz mal à alma a esperança protelada, dor essa que os santos patriarcas suportavam nos infernos. É isso que Agostinho quer dar a entender quando diz que imploravam a Cristo com súplicas e lágrimas. Ao descer aos infernos, porém, Cristo suprimiu ambas as dores, ainda que de diferentes maneiras. Desfez a dor da pena dela, preservando, melhor dizendo. Como se diz que o médico livra alguém de uma doença ao preveni-la com remédio. Já a dor causada pela demora da glória, ele a suprime ao conceder a glória. Terceiro ponto. Deve-se dizer que alguns relacionam as palavras de Pedro com a descida de Cristo aos infernos e assim as explicam. Aqueles que se encontravam na prisão, que outrora foram incrédulos, ou seja, nos infernos, vindo em espírito, isto é, com sua obra, Cristo pregou. Por isso diz Damasceno que, como evangelizou os que estavam na terra, também o fez com os dos infernos, não para converter a fé aos incrédulos, mas para censurar a infidelidade deles. E essa pregação não pode ter outro sentido senão a manifestação da divindade dele que se manifestou aos que habitavam os infernos pela poderosa descida de Cristo até lá. Agostinho, porém, dá a melhor explicação quando diz que essa pregação não deve se referir à descida de Cristo aos infernos, mas à obra de sua divindade, exercida desde o início do mundo. E este seria o sentido, vindo em espírito de sua divindade. Cristo pregou por inspirações internas, bem como exortações exteriores feitas pelos justos, aos espíritos que se encontravam na prisão, ou seja, vivendo no corpo mortal, que é uma prisão da alma, aos que outrora foram incrédulos, ou seja, a pregação de Noé, quando se prolongava a paciência de Deus, pela qual se adiava a pena do dilúvio. Por isso acrescenta, nos dias de Noé, em que Noé construía a arca, nos dias em que Noé construía a arca. Quarto ponto, deve-se dizer que ser de Abraão pode ser entendido de dois modos. Primeiro, sob o ponto de vista da tranquilidade que lá existia, a respeito da pena sensível, nesse sentido não lhe cabe o nome de inferno, nem existe lá dor alguma. Segundo, pode ser considerado como a privação da glória esperada. Nesse sentido, em caráter, nesse sentido tem caráter de inferno e de dor. Portanto, o descanso dos bem-aventurados é agora chamado de ser de Abraão, e não de inferno. Nesse diz que haja agora dores no ser de Abraão. Quinto ponto. Deve-se dizer que, como diz Gregório sobre esta passagem, mesmo as mais altas regiões do inferno, ele as chama de profundíssimo inferno. Se em relação ao mais alto dos céus, este ar tenebroso é o inferno, então com relação à altura desse mesmo ar, a terra que está abaixo pode ser considerada como inferno e como profundo, com relação, porém, à altura da própria terra. Aqueles locais do inferno que estão acima de outros, seus abrigos são, desse modo, designados com o nome de inferno profundíssimo. Aí tem aqui no rodapé, né? Por pouco verossímil que seja a interpretação de Santo Agostinho, como exegese de texto, ela contém um pensamento magnífico que ficamos felizes de ver retomado por Santo Tomás. Essa pregação põe inspirações divinas interiores aos que viviam na prisão de seus corpos mortais e ao que parece sem revelação propriamente dita.